digamos, essas questões que passaram a ocorrer, algumas de natureza corporativista ou não, enfim. Mas eu acho que o importante é que todos somemos em nome do interesse maior, que é da população. Muito obrigado. Agradecimento ao senhor Vladimir Sérgio Reale. Convido agora para o uso da palavra o senhor Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais do Departamento de Polícia Federal. Tem Vossa Excelência o tempo de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde. Eu gostaria de pedir autorização para falar em pé, se me permite, para que eu acompanhe aqui. Pois não. Meus cumprimentos ao senhor presidente, deputado Otoniel Lima, aos senhores e senhoras deputados que estão presentes aqui, em especial o deputado Lorival Mendes, o deputado Ademir Camilo, os demais que fizeram-se presentes, certamente saíram por motivos de força maior. Meus cumprimentos aos colegas peritos criminais federais, peritos criminais, papiloscopistas, agentes, delegados, todos que estão aqui compondo conosco um ambiente de contraditório, que é exatamente a intenção dessa comissão especial, para que a gente consiga construir um texto que seja objeto de reflexão e não de uma decisão assodada. A Associação Nacional dos Peritos Federais participou ativamente de uma série de processos extremamente importantes para a segurança pública e para outros ambientes da vida nacional, como, por exemplo, a criação do banco de dados de DNA no Brasil. Foi a PCF quem sugeriu, idealizou esse projeto, sensibilizou parlamentares de ambas as casas para que isso virasse realidade. Foi a PCF uma das instituições importantes na criação da lei da ficha limpa no Brasil, porque no âmbito do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral nós estivemos presentes com esse objetivo, e foi a PCF que ultimamente, em 2013, propôs a limitação da contratação de pessoal em campanhas eleitorais do âmbito da mini-reforma política. Por que digo isso, senhor diretor da Polícia Civil do Distrito Federal? Porque, embora representando uma categoria, os peritos criminais federais, nós temos plena consciência de nosso dever democrático e de nossa obrigação de contribuir para o país com coisas de interesse público. Nesse momento, a nossa bandeira principal, senhores, é sim a autonomia das perícias no Brasil. E é com essa bandeira que a PCF trabalha, não a partir do momento que eu assumi como presidente essa entidade, mas desde mais ou menos 10 anos, quando nós vimos nos refletindo sobre esse assunto, vimos debatendo, inclusive internamente, os peritos federais fizeram uma votação e deliberaram pela autonomia com 70% nesse ano de 2013. Prova de que não tomamos uma decisão assodada, foi fruto de uma discussão muito antiga. Pode passar, por favor. O que nós observamos de comum na estrutura e no funcionamento das polícias civis e da Polícia Federal no Brasil, tentarei ser fiel ao meu tempo, senhor presidente, é que elas exercem funções de polícia operacional. Esse é um apelido que nós temos dado. Pode voltar, por favor. De polícia administrativa, a gente tem aqui o exemplo das emissões de carteira de identidade, de passaporte, no caso da Polícia Federal, e do que nós convencionamos chamar de polícia científica, obviamente, tratando dos exames periciais. É notório, é muito fácil se observar a diferença de metodologia na forma de trabalhar dos peritos criminais e dos demais policiais. Obviamente, ambas as metodologias são importantes e se complementam no processo de instrução da investigação criminal. Mas essa diferença do trabalho pericial, ela permite, por exemplo, a reprodutibilidade do exame. Ela é fundada em método científico e é daí que vem a grande diferença que faz com que nós não tenhamos que ter, e aí já começo a apresentar a nossa opinião, nós estamos aqui para isso, a influência da outra parte da investigação, a investigação dita policial, operacional, para que isso não crie uma perspectiva na mente do perito criminal. Acompanhei uma série de investigações, doutor Reale, doutor Jorge, doutor Airan, em que peritos participaram proximamente, e a gente sabe que há perspectivas de se condenar, de se acusar, de se indiciar, com base em aspectos até sociológicos, com base na forma do investigado que está numa escuta telefônica
se pronunciar, por exemplo, se é uma pessoa agressiva, naquele trabalho todo que foi dedicado num único sentido, imaginando-se que aquele indivíduo é um criminoso, e se isso for observado no sentido contrário, perderia-se esse trabalho. Mas essa não pode ser a opinião só de uma associação nacional como a nossa, e, portanto, eu me dedico nesses 10 minutos a apresentar outras manifestações que também foram fruto de reflexão e que nos ajudaram a chegar a essa conclusão. Por favor, próximo. O que nós temos no arcabouço legal, e aí, me recordando do que o senhor Vladimir Reale comentou, acho importante as colocações do senhor, mas não vou tecer comentários sobre os atuais textos, porque o objetivo de nossa discussão é embasar o senhor relator para que ele apresente um substitutivo, se for o caso, mas o que se tem é o Código de Processo Penal normatizando algumas atribuições da perícia, citando a importância da perícia, e a Lei 12.030. O próprio Ministério da Justiça fez um levantamento recentemente. Próximo, por favor. Esse mapa que eu mostro aí é o mapa dos estados brasileiros que já tem perícias de uma forma ou de outra desvinculadas das polícias judiciárias, e elas estão desvinculadas de maneira parcial ou total, como bem comentou o Jorge Xavier, mas o próprio levantamento diagnóstico perícia criminal no Brasil, feito pelo Ministério da Justiça e publicado em 2012, ele diz que a perícia nesse país carece de uma estrutura minimamente padronizada, o que faz com que se desenhe de forma diferente em cada estado e no Distrito Federal. Essa também é uma das nossas preocupações quando nós pautamos a necessidade de uma proposta de emenda à Constituição para valorizar a perícia criminal e para padronizá-la minimamente no Estado brasileiro. A Organização das Nações Unidas já estuda esse tema da autonomia pericial porque, evidentemente, o assunto se desenvolveu muito mais em outros países do que no Brasil. Nós estamos a reboque de vários países desenvolvidos, e já em 2003, no âmbito do Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura, que foi elaborado por um grupo de trabalho da SDH, menciona-se, por exemplo, as conclusões de um relator especial da ONU, Dr. Nigel Rodley, onde ele tece comentários a respeito das dificuldades de médicos legistas que examinam pessoas supostamente vítimas de tortura e que têm essas pessoas trazidas a ele em seu consultório pelos supostos torturadores. Essas são manifestações dele que eu trago apenas para reflexão, porque o conjunto das manifestações nacionais e internacionais é que nos ajudam a formar o nosso convencimento. Mas na audiência pública da semana passada, o Dr. Hope, perito médico-legista de São Paulo, referendou com suas próprias palavras essa situação, colocando a dificuldade que ele tem de enfrentar determinadas situações por conta das corregedorias estarem majoritariamente compostas por delegados. Eu poderia dedicar esse meu tempo aqui, doutor Jorge, para dar exemplos de ingerência, tentativas de ingerência na atividade de pericial, inclusive na Polícia Federal, porque este próprio que vos fala já foi vítima disso. Mas em várias dessas situações, se não em todas, a grande dificuldade é exatamente o aparelhamento das corregedorias de polícia por profissionais de outros cargos, o que obviamente desestimula os peritos a fazerem essas denúncias, mas elas são feitas. A PCF processa um presidente de inquérito policial no Rio de Janeiro que quis impedir um grupo de peritos de pegar um helicóptero e fazer um exame in loco numa bacia, num caso de derramamento de petróleo na bacia de Campos, se eu não me engano. E esses colegas responderam administrativamente por conta de terem tentado de todo jeito e no final das contas conseguido fazer o exame in loco, porque o delegado preferiu nomear um perito ad hoc ao invés de utilizar-se da perícia oficial. Mas como não é o objetivo aqui citar casos de ingerência tanto no próprio trabalho do perito como administrativas, porque nesse último caso nós também temos exemplos, e temos um recentemente na Polícia Federal de negativa de assinatura de um projeto aprovado pelo Laboratório de Perícias Forenses no valor de R$2 milhões via FINEP, sem explicação alguma, doutor Jorge, sem contato sequer com os peritos idealizadores.
vou me ater a citar outras manifestações para que isso não pareça um discurso meramente classista, objeto do pensamento de uma única categoria profissional. E nesse mesmo sentido, o Dr. Genival de França, que é titular da Academia Internacional de Medicina Legal, faz essas colocações, como por exemplo essa última, onde ele é bastante incisivo, e diz: ninguém de bom senso pode assegurar que dessa vinculação, ele se refere à vinculação das perícias às polícias judiciárias, há sempre qualquer forma de coação. Mas dificilmente se poderia deixar de aceitar a ideia de que em algumas ocasiões, possa existir pressão quando se sabe que os órgãos de repressão no Brasil estiveram ou estão seriamente envolvidos no arbítrio e na violência. Pelo menos suprimiria esse grave fator de suspeição criado pela dependência e pela subordinação funcional. A própria Associação Nacional dos Procuradores da República, que, como disse o senhor Reale, emitiu uma nota técnica contra a inserção da perícia no artigo 135, é veemente em dizer que a perícia deve ser autônoma e desvinculada das polícias. E, para a informação dos senhores, acredito que emitirá uma nota, mas prudentemente, após a emissão do relatório final, porque é daí que eu acredito que a gente deva fazer juízo de valor. Nós não sabemos qual vai ser o texto final, apoiando a PEC da perícia criminal. O Protocolo Brasileiro de Perícias Forenses, no crime de tortura, ele cita, por exemplo, essas recomendações, das quais eu coloquei em vermelho algumas, como, por exemplo, a necessidade de se possuir autonomia administrativa e gerencial das perícias, a necessidade de se criar uma unidade especializada de direitos humanos nas repartições de perícia, que as vítimas ou testemunhas devem ser entrevistadas pelo perito criminal logo após a ocorrência de tortura, que a interlocução com as vítimas ou testemunhas deve sempre ser feita em local reservado, sem acompanhamento policial ou de familiares. Isso no contexto de um protocolo de perícia forense no crime de tortura. Isso está sendo implementado no Brasil? Nós sabemos que não. Por favor, próximo. Novamente, a Organização das Nações Unidas, dessa vez através de outro relator especial, Philip Alston, concluiu, dentre outras coisas, o que está em aspas no rodapé desse slide. Eu vou agilizar, presidente. Os institutos médicos legais dos estados precisam ser totalmente independentes da Secretaria de Segurança Pública e os peritos devem receber garantias profissionais que assegurem a imparcialidade de suas investigações. Recursos de treinamento técnico adicional também devem ser fornecidos. Próximo. Não por outro motivo, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH 3, que está em vigor e foi publicado, tornado válido pelo Decreto Presidencial 7037 de 2009, diz lá na diretriz 11, que trata de democratização e modernização do sistema de segurança pública, entre aspas, assegurar a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais, como forma de incrementar a sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa do contraditório e respeito aos direitos humanos. Próximo. Não obstante todas essas manifestações, o Estado brasileiro foi sábio ao investir nas grandes conferências nacionais, e uma delas foi a Conferência Nacional de Segurança Pública, a CONSEG 2009, da qual certamente grande parte dos senhores e senhoras participou, e eu fui um deles. A beleza da Conferência Nacional de Segurança Pública está na pluralidade, e na quantidade de pessoas que dela participaram. Participaram da CONSEG, deputado, 524.461 pessoas, que começaram a discutir o tema da segurança pública em várias diretrizes e princípios, desde os pequenos municípios, nas etapas municipais, até as capitais, nas etapas estaduais, e finalmente a uma etapa nacional que aconteceu nessa cidade de Brasília. Mas, paralelamente a isso, aconteceram conferências livres nas universidades brasileiras e conferências livres via teleconferência, via internet, de forma que o caderno temático orientava todos esses 520 e poucos mil participantes a proporem princípios, diretrizes e ações para a segurança pública. Foram mais ou menos 200 diretrizes
votadas. Eu participei nessa ocasião no estado de Tocantins. Aproveito para cumprimentar o deputado Irajá Abreu, que se faz presente aqui e que nos honra com sua participação nessa comissão. Mas de todas essas 200 e poucas diretrizes, deputado Ademir Camilo, a segunda mais votada foi a autonomia das perícias criminais. A Conferência Nacional de Segurança Pública, em suas deliberações, ainda não está sendo respeitada nesse país, não só com relação a essa segunda diretriz mais votada, que aliás perdeu para a primeira por um voto, senhor presidente, mas em relação a outros temas. E não é por outro motivo que nós estamos agora discutindo a Conferência Nacional de Segurança Pública de 2015, que irá referendar as diretrizes aprovadas em 2009 e pautar por ações que permitam que a gente realmente consiga fazer com que elas virem realidade. Próximo, por favor. E essa segunda diretriz diz textualmente, 4.1.6, promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais criminais por meio de orçamento próprio como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada da prova material, bem como o princípio da ampla defesa do contraditório e o respeito aos direitos humanos. Esse grifo é meu. Próximo. Além disso, a Academia Americana de Ciências Forenses, tendo esse trabalho encomendado pelo Congresso americano, também estudou o tema da autonomia das perícias e outros afins à perícia, e chegou à mesma conclusão conforme a explanação aqui abaixo. Os laboratórios de ciências forenses devem ser autônomos nos órgãos de segurança pública ou deles independentes. Estou falando dos Estados Unidos da América. Naquele país, senhoras deputados, eles não defendem a autonomia do que eles chamam de laboratórios de perícia por conta da ingerência sobre a atividade pericial em si. Talvez eles já tenham evoluído nesse aspecto, diferentemente do Brasil. Eles pautam pela necessidade, por exemplo, de padronização de procedimentos técnicos científicos em todo o território nacional, porque a confiabilidade do exame pericial, que é baseado no método científico, como todos sabemos, ele depende de certificação de qualidade e ele depende de padronização em todo esse território nacional, sob pena de haver contestação no ambiente do judiciário por uso de metodologias diferentes que naturalmente vão produzir resultados diferentes. A beleza da ciência, que a gente resume na reprodutibilidade, está exatamente em se poder obter o mesmo resultado de um exame científico, de um exame pericial, quando se utilizam as mesmas condições e os mesmos objetos de análise. Mas chegam à mesma conclusão com relação à autonomia pericial. Próximo, por favor. Para respeitar o tempo regimental, senhor presidente, e já lhe agradecendo pela bondade de me permitir a extensão por um minutinho, concluo mostrando esse singelo diagrama, dizendo qual é a nossa pretensão como órgão de perícia. A nossa pretensão é de que os órgãos de perícia no Brasil sejam equidistantes de todas as instituições públicas que podem hoje ou poderão amanhã investigar e que, pela necessidade de investigar com qualidade e com eficiência, demandarão exames periciais. A nossa intenção, portanto, é ser parceiros das polícias civis, parceiros do Ministério Público, parceiros do Judiciário, entendidos como auxiliares da Justiça de imparcialidade e de respeito pela sociedade, pelo Judiciário e por todos que demandam exames periciais. Muito obrigado, senhor deputado. Quero registrar a presença. Quero registrar a presença do deputado Irajá Abreu e o deputado Vanderlei Macris também, que passou por aqui. E passo a palavra agora ao quarto orador. Concedo a palavra ao senhor Paulo Airan da Silva Bezerra, assessor do Instituto Nacional